Deus enviou teu filho amado pra nos salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive. Eu posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Muito bem! Boa noite para você que está assistindo a TV Guarapari. Sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Panorama. Boa noite. Hoje estamos recebendo aqui Ronald Brasil, com essa voz maravilhosa, abrindo muito bem o nosso programa. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Deus abençoe. Acompanhado também do Daniel Távora no violão, também instrumentista. Seja bem-vindo. Daqui a pouquinho tem mais música, viu? Você sabe que aqui no programa, vira e mexe, alguém pede assim, leva um pouco de música gospel também. Então, atendendo a pedidos, temos hoje música gospel aqui no nosso palco, viu? Estão bem representados da música gospel. Daqui a pouquinho tem mais música, eu vou conversar também mais com os meninos. Mas na edição do programa de hoje, gente, a gente vai falar, eu tenho até uma entrevistada que a gente vai conversar sobre um assunto muito importante que está tomando aí proporções mundiais, que é o novo coronavírus, que está preocupando aí o mundo inteiro. Inclusive hoje, né, o Ministério da Saúde, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, na verdade, decretou pandemia do coronavírus, né? São muitos casos, eu tenho aqui, para a gente abrir essa conversa, eu tenho alguns dados. No Brasil são 52 casos confirmados, e são dados de hoje, né, dados que foram divulgados agora há pouco, 907 casos suspeitos, e no Espírito Santo nós temos 54 casos suspeitos e 1 confirmado. Os números a cada dia vão aumentando conforme a atualização desses dados, e é importante a gente saber um pouquinho mais sobre esse novo coronavírus, por isso que hoje eu vou conversar então com a Ludmila Mareto, que é coordenadora da Vigilância Epidemiológica. Boa noite, Ludmila. Boa noite. Tudo bom? Tudo. Seja bem-vinda ao programa Panorama. Ludmila, olha só, diante desses dados, esses são os dados de hoje. Amanhã, muito provavelmente, os números vão aumentar, já foi decretado pandemia. Já queria abrir te perguntando, então, é motivo de preocupação, é motivo da população do Brasil, do Espírito Santo, entrar em pânico com o coronavírus? No atual cenário que a gente se encontra, por enquanto, não. Né? A gente sempre vem falando das medidas de prevenção que deve ser feita, né? Que é a lavagem das mãos, sempre. Manter a casa arejada também, e conforme, né, a Organização Mundial de Saúde disse que ela falando em pandemia, né, declarando isso, não quer dizer que o mundo fique em pânico. Não precisa criar pânico, mas precisou que falasse em pandemia para traçar outras estratégias para que esse vírus não fique dissemine mais do que está. Não se espalhe mais, né? Assim como, por exemplo, na Itália, né, que atualmente está uma situação crítica, que é o país onde tem mais casos fora da China, né? Isso. E aí que não vem, então, para o Brasil ficar forte dessa forma. Apesar de que, será que vira uma epidemia também no Brasil? Então, não tem como prever pelo atual cenário. Né? Eu sei que os casos vêm crescendo, a atualização dos dados, o Ministério da Saúde tem atualizado diariamente, né? E esses casos, a gente avaliando o perfil dessas pessoas que pegam a doença aqui, que tem a doença, na verdade, no Brasil, são casos de sintomas leves. Né? A gente só tem um caso grave, que está em Brasília, tá? É de uma mulher de 52 anos, salvo engano. Mas os casos que têm entrado aqui no Brasil são casos leves, de sintomas leves. E quais que são os sintomas do coronavírus? Então, os sintomas é basicamente como se fosse uma gripe, é uma síndrome gripal, né? Febre, precisa ter febre. Como que a gente caracteriza um caso suspeito? Ele precisa ter febre, ter algum sintoma respiratório, congestão nasal, tosse, está espirrando.
e ele tem que ter uma história de viagem para um desses países com transmissão comunitária, né? Porque o Brasil a gente não tem a transmissão comunitária, a gente tem a transmissão local, que foram pessoas que vieram de outros países, vieram com o vírus e transmitiram para pessoas, para familiares, por exemplo, né? A transmissão local. Então essa pessoa ela precisa ter febre, algum sintoma respiratório, e ela tem que ter história de viagem para esses países com transmissão ou contato com pessoas que estiveram nesses países. Inclusive teve uma pessoa, né, a gente até, acho que foi notícia aqui no Jornal Guarapari, foi notícia aqui no Jornal Guarapari, de um caso suspeito aqui na cidade, né? E foi, na própria semana passada, houve esse caso suspeito e também foi descartado, né? Sim, foi descartado, era um caso que era contato, né? De um caso também suspeito, que esse caso foi confirmado, porém o caso de Guarapari, que era contato desse paciente, ele foi descartado. Então, se a pessoa apresentar esses sintomas que a gente está falando aqui, por exemplo, quem está assistindo aqui em casa, a gente no programa Panorama, apresentou esses sintomas, estando aqui em Guarapari, o que ela tem que fazer? Então, ela pode procurar uma unidade de saúde próxima à casa dela, né? Ou a UPA, né? Dependendo do horário, né? Porque a UPA é uma unidade que a gente tem 24 horas. Então, o que acontece? Se você teve histórico de viagem para um desses países com transmissão, e se tem até 14 dias que você está sentindo esses sintomas, você procura uma unidade de saúde, né? Porque através dali a gente vai fazer toda a investigação epidemiológica desse paciente. Dependendo do caso, esse paciente ele é isolado domiciliarmente, ele vai ficar dentro do domicílio, isolado dentro de um cômodo da casa, onde a gente passa todas as orientações para a família, assim como aconteceu com esse caso de Guarapari. Ela foi totalmente orientada através da nossa equipe. E se dependendo do caso, se o caso for muito grave, ele tem que ser hospitalizado. Casos graves são com saturação de oxigênio baixa, dificuldade realmente em respirar. Mas então a cidade está preparada, Sim. Você não vai mandar um paciente para Vitória. Guarapari está preparada para caso aconteça um caso suspeito. Casos leves, sim. Casos, como a gente participa da região metropolitana, todos os nossos casos graves a gente tem referência. Né? Não só Guarapari, como toda a região metropolitana, que são hospitais de referência que a gente tem que levar esse paciente. Muito bem, até porque também gera muitas dúvidas, eu acho, na população. A mídia tem falado muito sobre esse assunto, tomou proporções enormes, e aí muita gente, eu acho que ainda está gerando dúvida, assim, os sintomas, será que eu estou, será que eu não estou? Né? Como a pessoa fica muito preocupada, por isso que eu comecei te perguntando se é motivo de criar pânico, né? A pessoa já está com um pouquinho de febre e fala, meu Deus, será que eu estou com coronavírus? Já fica preocupado. Então, a gente fez esse assunto aqui hoje já para a gente deixar claro que também não é um motivo da população ficar tão preocupada. Né? Porque devido ao cenário, né, do Brasil, a definição de caso foi como eu falei. Se você apresenta sintomas de gripe, como se fosse uma gripe, se você não tem histórico, eu não fui para país algum, não tive contato com ninguém que esteve nesse país e que estava gripado, não tem como, então. Ele não entra como caso suspeito. Agora, se o Brasil se tornar um país, aí muda toda a definição de caso, isso aí, tudo são estudos, na verdade, toda essa dinâmica da gente do Ministério da Saúde está divulgando, o governo do estado está divulgando todos os dados diariamente, a gente fica diariamente trabalhando em cima disso, né? Justamente para a gente conseguir parar o vírus. Entendi. E aí, então, para a gente poder parar o vírus, como é que é a prevenção? Só para a gente reforçar para a população. Então, a prevenção, ela é simples. Lavagem das mãos com água e sabão, né, por até 20 segundos. Andei no transporte público, se eu não tenho a possibilidade de lavar a mão após sair desse transporte público, evite tocar o rosto, né, nariz, os olhos, a boca. E também mantenha a casa arejada, evite aglomerações, né? E o que a gente sempre fala, se também eu não tenho como eu lavar a mão, tiver um álcool gel, também resolve naquele momento. Você também ajuda na prevenção, Isso. Né? É importante a gente estar sempre atento, que mesmo, como a Ludmila falou, às vezes você não tem contato com alguém que viajou, mas a prevenção nunca é demais, né? Isso, é sempre bom a gente estar demais. prevenido. Muito bem, então, Ludmila, só reforçando, gente, no Espírito Santo, porque alguns dados, a Ludmila que trouxe aqui pra gente, no Espírito Santo são 54 casos suspeitos e um caso confirmado. Esse caso confirmado, você sabe onde ele está? Não. Essa pessoa?
Não, Mas eles não divulgaram. Ela está isolada também. Não, ela já saiu do isolamento. Ela já ficou a parte que ela tinha que ficar, né? Que era a quarentena, não quer dizer que fica 40 dias. No caso do coronavírus, eles ficam 14 dias isolados, tá? E nenhum familiar dela também pegou. Ela teve toda essa orientação, ela ficou alguns dias, né, no hospital internada, depois foi para casa e ficou isolada no cômodo da casa. Isso aí. Muito bem, então, obrigado, Ludmila. Acho que deu para esclarecer também muitas dúvidas que estão pairando aí na cabeça da população de Guarapari. Então, você que está aqui em Guarapari, não corre muito risco, mas como a Ludmila falou, se apresentar os sintomas, né, vamos ficar atentos. Prevenção também nunca é demais, né? E aí, apresentando algum sinal, vamos procurar a unidade de saúde. Não é isso, Ludmila? Isso, muito obrigado, viu, mais uma vez pela sua presença aqui no programa Panorama, tá bom? Tá já. Bom, a gente vai para o intervalo rapidinho, daqui a pouquinho tem mais Panorama para vocês. Quando eu me nego, te sinto mais perto. Tua graça manifesta em mim. Como um vaso eu quebro, tu vens me construir. Tua vontade aperfeiçoa em mim. Eu quero tua presença, só tua presença, pois em tua presença estou perdido e sem pai. Eu quero tua presença, só tua presença, pois em tua presença estou perdido e sem pai. O santo dos santos espero, buscar a tua face eu quero, e estar junto a ti, e estar junto a ti. O santo dos santos espero, buscar a tua face eu quero, e estar junto a ti, e estar junto a ti. Muito bem, estamos de volta com o programa Panorama, hoje recebendo aqui no nosso palco musical o Ronald Brasil, nosso cantor, acompanhado do Daniel Távora no violão, já tem mais música também. Só que agora chegou a hora da nossa interatividade, aquela hora que você participa aí no nosso Instagram e também no nosso Facebook, é hora da enquete semanal. Bom, essa semana a gente vai estamos falando, na verdade, durante toda a semana, sobre um assunto recorrente aqui na nossa cidade de Guarapari, né? Que é o trânsito e a situação da mobilidade urbana, né? Muita gente sabe que tem alguns problemas e aí eu quero saber de você que está em casa exatamente isso. Quais são os principais problemas no trânsito e na mobilidade urbana de Guarapari? Olha, é para travar a língua mesmo, hein? Vamos lá, tomara que eu não trave a língua agora nos comentários, porque tem gente participando. Vamos ver quem está participando com a gente lá no Facebook. O Gabriel Petité falou assim, ó, falta de ciclovias, falta de faixa de pedestres, calçadas mínimas e obstruída por postes, sinais sem sincronia, sinais desnecessários que poderiam ser substituídos por rotatórias, sinalização pobre, e só uma ponte é ridículo. Tem dia que isso aqui parece a Índia. É a opinião do Gabriel. Próximo comentário, pode passar. Rita Guimarães no Facebook. Vários carros nas calçadas atrapalhando os pedestres. Um problema também bem recorrente. Próximo comentário, pode passar. A Vanessa Cristianes falou assim, falta de educação no trânsito, ciclovias mal sinalizadas, um caos total. Precisa ter uma engenharia de trânsito que reveja as ruas e semáforos da nossa cidade. Próximo comentário, a Nete falou assim, ó, não ter ciclovia para os ciclistas, eles estão muito vulneráveis, sem nenhuma proteção. As autoridades competentes deveriam fazer estacionamento apenas de um lado da pista, ou seja, Avenida Everson de Abreu Sodré, Avenida Francisco Vieira Passos, Rodovia do Sol, do Trevo do Extra até Santa Rosa. Pouparia muitas vidas. Mais um, acho que esse é o último, não sei. Não, cadê? Olha lá, @ElzaBalter no Instagram. Falou assim, ó, calçada de pedestres não tem direito. Não tem direito, eu acho. Você vai andando numa calçada, daqui a pouco ela fica estreita, depois tem um poste, depois entrada de prédios, depois calçada alta, calçada baixa, com buraco, quebrada, com obstáculo, escorregadia. Uma verdadeira falta de planejamento, cada um faz de um jeito. Realmente,
vários problemas aí apresentados pelos nossos telespectadores que estão participando no Instagram e também no Facebook. O legal é que alguns também já estão mostrando até possíveis soluções para esses problemas, né? Então você também pode fazer isso. Comenta lá quais os problemas que você acha que são os principais da nossa cidade. Se tiver uma solução também, você pode comentar lá com a gente no Instagram e no Facebook, tá bom? Na sexta-feira tem o resultado dessa enquete. Tem também um Vale Compras, que é um sorteio que a gente faz para todo mundo que participar. Um Vale Compras na loja Santa Biju. Participa com a gente, tá bom? E agora vamos falar com ela, Manuela Machado. Chegou a hora do nosso quadro Notícias do Dia. Boa noite, Manu. Seja bem-vinda ao Panorama. Hoje eu acertei o nome do programa, hein? Acertou. Boa noite, Emerson, e a todos que acompanham o Panorama. Daqui a pouquinho, no Jornal Guarapari, vamos falar também de trânsito. Você que tem essa enquete, né? Pedindo opinião aos telespectadores. Nós conversamos com vários moradores ali da Praia do Morro que pedem sinalização a lombo-faixa em um cruzamento do bairro ali da região, que ocorrem muitos acidentes. Ocorrem muitos acidentes ali. Inclusive, teve um acidente com um motociclista que ficou internado 25 dias, fez 5 cirurgias e ele recebeu nossa equipe em casa e falou que foi um milagre estar vivo. Então a gente vai contar também essa história de superação dele aí, né? Essa força, graças a Deus, que está bem, se recuperando em casa. E eu conheci uma família que é do Rio de Janeiro, Emerson, e eles estão morando aqui em Guarapari, tiveram problemas lá, estão desempregados, os pais de um menino de 9 anos que precisa de uma cadeira motorizada, uma cadeira de rodas motorizada. Então os pais, os irmãos começaram uma campanha aqui em Guarapari, eles estão morando na cidade. E o menino, o Kaique, de 9 anos, ele precisa também de outras ajudas. Daqui a pouquinho vocês vão conhecer a história dessa família. Então essas e outras notícias é logo mais no Jornal Guarapari. Isso, que é coladinho. Quase que eu falei Panorama. Entendeu? Quase você trocou também o nome. O Jornal Guarapari coladinho com o Panorama, os dois aí estão sempre juntos na programação. Isso aí. E, Manu, quero dizer pra você que ontem você me deu uma dica muito boa, né? Que era baixar o aplicativo da TV Guarapari, que você me mostrou aqui no programa, não foi? Uhum. E aí eu te falei, né, que durante Várias o intervalo... pessoas já baixaram, ó. Então, eu falei, durante o intervalo eu vou baixar, Manu, e tal. E aí, olha aqui, ó, já baixei, inclusive tá aqui no meu celular agora, será que o Igor consegue mostrar? E tá passando a programação ao vivo e tá nós dois lá, dividindo a tela. Viu? Já peguei a sua dica e já baixei. Ótimo. Inclusive, eu estava sem meu celular, usei o celular do Igor, né? Você está com o celular do Igor? Não, esse aqui é o meu. Eu baixei no meu mesmo, viu? Foi super prático, né? Super prático. Rapidinho, é só procurar lá na lojinha de aplicativos. fácil. TV Guarapari, baixei, já estou assistindo a TV direto na tela do meu celular. Muito prático. E vale a pena, porque de qualquer lugar do mundo você pode agora acompanhar toda a programação da TV Guarapari. Isso aí. Obrigado pela dica, hein, Manu? Um abraço. Até já no jornal. Outra, até daqui a pouco. Isso aí. E eu vou pro intervalo, é rapidinho. Daqui a pouquinho tem mais programa Panorama para vocês. Eu te agradeço, Senhor, pelo carinho, pelo amor, pelo cuidado que tens por mim. Toma minha vida em tuas mãos, meu coração vem transformar em Cristo um novo ser, cada vez mais. Quanta esperança, santa harmonia. Ouço uma voz me chamar, voz de perdão, brilho celeste. Então toca tua face com ternura e diz: meu filho, descanso e paz em mim vais achar.
Muito bem, nesse clima maravilhoso, estamos de volta com o terceiro bloco do programa Panorama, com o nosso palco musical, já falei, né, muito bem representado, com essa voz linda do Ronald Brasil, não é isso? Também acompanhado, claro, do Daniel no violão. Ronald, o pessoal de casa tem certeza que está babando também na sua voz, maravilhosa. Você queria saber um pouquinho mais da sua vida musical. Isso, eu comecei na música com 12 anos, né? Com bandas e fanfarras, assim. Então, eu sempre fui da igreja. E depois de um tempo, eu fui percebendo que o meu caminho era esse mesmo. Então, comecei a estudar. E sempre estudando canto, né? Então, onde é a minha especialidade hoje. Então, desde então, ouvi, Deus vem ministrando coisas ao meu coração há bastante tempo. Então, a gente vai inscrevendo, assim, e a gente vai sendo direcionado pelo Espírito Santo de Deus. E estamos aqui hoje, né? Vivendo um pouco do que Deus tem para nós. E agora está profissionalizando Isso essa aí. carreira de cantor, então. Exatamente. Esse ano a gente decidiu dar um upgrade nessa parte aí. Isso aí. Inclusive, das músicas que você cantou, está cantando aqui no Isso. programa, algumas são até autorais, né? Isso, a segunda canção, Junto a Ti, está até disponível no YouTube já. Se você quiser lá acessar, tá lá, Ronald Brasil, Junto a Ti. Já tá, essa canção, a segunda canção já está disponível lá para, se você quiser assistir, lá tá ok. Já está lá para ouvir. Isso, tá. A música que você vai cantar daqui a pouco também é autoral. Isso, a última canção será autoral também. Isso aí. Então, se você quiser também acompanhar o trabalho do Ronald, o Instagram dele está aí na tela, também tem telefone de contato, gostou da voz dele, vai ouvir também lá no YouTube. E aí, essas outras músicas, estou sabendo que estão saindo do forno, em breve tem novidades para quem gostou ouvir seu trabalho também, né? Isso, estamos em estúdio já, produzindo já, fazendo tudo aí, acho que até na meada do ano aí já está tudo disponível no Spotify e nas outras plataformas digitais. Isso aí. É só te procurar então Ronald Brasil, que a gente vai Isso poder aí. te achar e ouvir seu trabalho. Exatamente. Muito bem, ótimo. Prazer ter você aqui no nosso palco hoje, Daniel também no violão. Daqui a pouquinho tem então uma música autoral para a gente encerrar o programa. Isso aí, show ok? de bola. Bom, gente, mas agora eu vou dar um recadinho para vocês. Vamos falar sobre educação, né? Sempre muito importante, porque eu vou falar agora da Unopar, gente. A Unopar é o melhor EAD do Brasil. A Unopar é a universidade que tem o melhor EAD. Sabe por quê? A Unopar sabe que nem sempre é fácil estudar e por isso tem o EAD diferente. Pensando em você, a Unopar se tornou mais flexível para você estudar a qualquer hora. Mas a Unopar não abriu mão das aulas presenciais e de laboratório. Afinal, tem coisas que só funcionam quando fazemos juntos. Unopar sempre pensando em ficar mais perto de você. Faça já a sua prova, unopar.br. Pode comparar, EAD assim é Unopar. Polo Máximo Guarapari, pode ligar lá, viu? É 3361-7373 e o celular 99527-7373. Unopar, ok? E aí agora, gente, hoje é quarta-feira, é dia da nossa dica cultural de série, né? Tem muita gente que gosta de maratonar série. Você gosta de maratonar série? Gosta de assistir série? Ou não? Mais ou menos. Prefere filme? Filme. Filme é melhor, né? Eu gosto de maratonar série. Sabe que eu sempre julguei quem assistia uma temporada inteira num dia só. Eu achava assim, essa pessoa não tem mais nada pra fazer, não é possível. Só que esse final de semana eu passei mal em casa, fiquei de cama, fiquei o sábado inteiro. Fiz isso, assisti uma temporada inteira, eram 8 episódios, assisti um sábado inteiro, gastei, só fiz isso, sábado inteiro. Então tem gente que gosta de assistir série, vai maratonar mesmo, e aí a gente tem uma dica muito legal hoje. Não é uma série de lançamento, mas é uma série que tem muitos fãs aí no mundo todo. Tenho certeza que se você for parar para assistir, você vai gostar também. Olha a nossa dica cultural. Demolidor, a primeira série criada em uma parceria entre a Marvel e a Netflix, definitivamente conquistou os fãs. Considerada por muitos como a melhor produção para a TV de um personagem da Marvel, a grande esperança e torcida pela quarta temporada. A trama mostra a luta do advogado cego, Matt, que tenta proteger cidadãos menos favorecidos do seu bairro em Nova York. Já à noite, ele combate o crime de um jeito menos convencional. De máscara e com muita coragem, ele enfrenta o perigo cara a cara. Estrelado por Charlie Cox, o seriado traz cenas de lutas bem coreografadas, muitas intrigas e uma história envolvente que pode te surpreender a qualquer minuto. Vale a pena maratonar a nossa dica cultural de hoje. É uma série massa, teve 3 temporadas, depois ela foi cancelada. Eu falei que ela tem fãs, né? Os fãs ficaram tristes depois que ela foi cancelada na 3ª temporada. Todo mundo torce até hoje para que tenha uma 4ª. Não sei, provavelmente, vamos esperar, né? Bom,
O programa Panorama está terminando por agora, no programa de hoje, nessa quarta-feira, mas prometendo que vamos voltar amanhã, quinta-feira, ao vivo, 7 horas da noite, agradecendo sempre a sua audiência, a sua companhia aqui na nossa TV Guarapari, agradecendo também, claro, Ronald Brasil, Daniel também no violão, mais uma vez, muito obrigado. O palco musical ficou, mais uma vez repetindo, muito bem representado, viu? Voz muito bonita. Já está convidado a voltar, beleza? Vamos encerrar então com música? Beijo, até amanhã. Te devolvo o trono que é só teu. Quantas vezes preenchi o teu lugar com minhas paixões, minhas emoções que me fizeram desacreditar que o que penso é muito pouco ao se comparar com o que tens pra mim. Retira o meu eu, toma o trono que é só teu, vem morar em mim. Não sei mais viver sem ti. Ele é o dono de tudo. Se ele quiser, eu mudo tudo de lugar. Eu não vou questionar. 1000 desejos deixar, o meu coração te entregar.